Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. E hoje eu vou falar um pouco sobre a teoria ética do Habermas, né, que é a ética do discurso, a partir de um texto que ele escreveu que se chama Notas Programáticas para a Fundamentação de uma Ética do Discurso. A ética do discurso foi trabalhada pelo Habermas e pelo Apel, mas eu vou falar especificamente desse texto para dar uma ideia para vocês de como funciona esse modo de pensar a ética, né? Em primeiro lugar, é importante a gente entender de saída, puxando, né, o fio que a gente deixou lá atrás na discussão sobre o Kant, que o Habermas vai abandonar aquele modo de fundamentar kantiano que busca fundamentar a ética num exame, numa espécie de autoexame da razão, né? Claro que quando Kant usa esse método de fundamentação, que fica mais claro na terceira parte, na segunda e na terceira parte da fundamentação metafísica dos costumes, ele está pressupondo que ele está elucidando a maneira pela qual as pessoas agem e pensam naquela sociedade, né? Tanto que o momento crucial da prova dele vai ser dizer, bom, quer dizer, esse é o modo característico do pensamento humano, né? Se eu quiser pensar a moral, esse modo de pensar tem que estar pressuposto, não tem saída disso, né? Isso faz parte da própria maneira como a mente do homem e o pensamento funcionam, né? O Habermas vai abandonar essa estratégia, em parte, pelo seguinte, né? Ele vai dizer, olha, essa forma monológica de procurar fundamentar a ética, monológica no sentido de que é um sujeito autoexaminando a sua própria razão, ela é falha, e o Kant foi muito criticado por isso, porque, bom, o que garante que todos os homens também pensem e ajam dessa maneira, né? Esse momento crucial da prova diz, bom, eu não posso provar, não posso fundamentar a moral por nenhum elemento empírico, eu preciso provar com alguma coisa que esteja fora do empírico, né? O que está fora do empírico é a própria razão humana que dá sentido para o mundo, né? Então, ele faz um autoexame da razão para tentar identificar os seus padrões fundamentais. E esses padrões dão sentido para o mundo. Daí a razão ser legisladora, né? Então, para o Kant, de uma certa maneira, o homem é que cria o mundo nesse sentido que ele cria o sentido. Claro que as coisas já existem, mas o sentido para as coisas é dado pela razão humana, né? O que o Habermas vai discordar? Ele vai dizer, bom, nesse autoexame eu não tenho garantia de que todos os homens pensem da mesma maneira. Então, eu preciso fundamentar a moral num elemento que seja dialógico e não monológico, né? Então, é o discurso, é o diálogo, né, o lugar que o Habermas vai procurar uma possibilidade de fundar uma ideia de moral, né, e uma ideia de verdade moral. Então, é no discurso que as pessoas já praticam, né? Nesse sentido, ele segue o Kant dizendo, não, eu vou olhar como as pessoas se utilizam, mas aí ele não está preocupado com o modo que o pensamento funciona, ele está olhando como é que funciona a linguagem, né? Como é que as pessoas usam a linguagem, como é que as pessoas se utilizam da linguagem e, diferenciando os diversos usos da linguagem, ele vai identificar um certo uso da linguagem, que é o agir comunicativo, que pode ajudar a fundamentar uma moral, né, com um fundamento firme, né? Mas antes de chegar nesse ponto, ele diz, bom, ele fala no texto, eu sou um filósofo cognitivista, eu acho que é possível falar de uma verdade moral, né? Então ele está assumindo um ponto de vista de quem vai desenvolver uma teoria moral, ele não é relativista, né, enfim, etc. E ele diz, bom, qual que é a dificuldade da gente demonstrar que um juízo moral possa ser eventualmente verdadeiro, né? Porque quando eu falo, por exemplo, enfim, quando eu digo que alguma coisa é verde, né, quando eu uso esse modo de pensar, a verdade desse juízo que é descritivo é simplesmente a verificação se a coisa
é verde ou não, né? Se eu digo está chovendo, como é que eu sei que esse juízo, né, ou que esse juízo é verdadeiro? Eu olho para a janela e vejo se está caindo água do céu, e se vem da nuvem, né, se não vem de um esguicho, etc. Então, eu posso verificar a verdade disso porque o juízo descritivo está se preocupando em descrever corretamente uma certa realidade fática, né? Agora, quando eu estou falando da moralidade, né, quando eu estou falando de uma norma, né, que expressa um determinado valor, eu não estou falando mais de alguma coisa que corresponda a algo no real no mesmo sentido. Eu estou falando da preponderância social de determinados padrões, da maneira como as pessoas avaliam certas coisas na sua vida, né? Que sentido elas dão para certos fatos e certos comportamentos. E a gente não consegue provar a validade de um juízo moral da mesma maneira que eu consigo provar a validade de um juízo descritivo. Aí, bom, como é que então eu vou fazer para julgar, né, a verdade de um juízo que não é descritivo, né, que é uma norma, que é um juízo moral, né? Bom, o Habermas ele começa a falar disso, enfim, usando as ideias de um autor que se chama Strawson, né? Strawson. E ele diz o seguinte, bom, o que o Strawson diz é o seguinte, olha, todos nós vivemos num contexto em que as pessoas sustentam proposições morais, né? A gente não tem opção de ficar fora da moral. A gente não tem essa opção de ficar fora da moral porque a gente vê o tempo todo as pessoas usando proposições morais e dizendo que alguma coisa é certa ou que, quer dizer, alguma coisa é errada, né? Que algo é certo e que algo é, quer dizer, errado. Então, eu não tenho escolha, eu preciso estar no contexto, eu já estou num contexto de proposições morais, né? Mas o que o Strawson diz é que essas proposições morais, na verdade, elas dependem de uma escolha, né, que no fundo é uma escolha arbitrária. Eu escolher se alguma coisa é certa ou errada. Ao mesmo tempo que ele diz, olha, a gente não pode evitar a moral, a gente faz julgamentos o tempo todo, as pessoas fazem julgamentos e sustentam posições, né, do que elas acham certo e do que elas acham que é errado. Mas ele diz também, olha, essas escolhas são arbitrárias e, no certo sentido, elas se equivalem porque eu não consigo demonstrar qual é a escolha mais ou menos correta. Então, para fugir disso, para fugir de uma visão da moral como essa, é que o Habermas vai dizer, bom, eu preciso arrumar algum princípio pelo qual eu possa decidir racionalmente se uma questão moral ou se uma certa resposta moral é correta ou é incorreta, né? Então, eu preciso ter regras que me digam se há ou não há alguma regra moral correta para resolver os conflitos em que a gente está envolvido. Ele vai se utilizar, né, para desenvolver esse princípio a ideia de diálogo, né? Então, se o princípio moral para o Stuart Mill era o princípio da utilidade que ele identificava no próprio comportamento humano, que ia selecionando as melhores regras ao longo do tempo, se o princípio ético kantiano, a gente pode dizer que é o imperativo categórico, que é uma espécie de identificação da maneira como a razão funciona, e aquela é a única maneira da razão funcionar para que a moral faça sentido como algo obrigatório. Se para a ética do discurso, o princípio moral aliás, para a ética do cuidado, né? O princípio moral é cuidar das relações e das interdependências das pessoas, para o Habermas é o diálogo, né? É a interação no diálogo que vai dar validade objetiva à argumentação moral
e não o conteúdo da norma e como eventualmente no Stuart Mill e no Kant. Então, nas relações cotidianas, né, quando a gente se relaciona uns com os outros, há uma diferença entre pretensão de verdade, diz o Habermas, e pretensão de validade, né? Que é a seguinte, quer dizer, quando eu estou atuando com uma pretensão de verdade, aliás, com uma pretensão de verdade, né, eu estou no contexto do agir estratégico, né? Eu vou tentar convencer alguém ou fazer alguém agir de uma determinada maneira e vou tentar dizer para essa pessoa, né, que se ela agir de determinada forma, ela vai atingir necessariamente um determinado objetivo. Então, quando eu quando eu penso estrategicamente, eu estou pensando, bom, se eu fizer alguma coisa, eu vou atingir um determinado objetivo. E eu posso demonstrar isso, tentando demonstrar que o que eu estou dizendo é verdadeiro, né? Mas quando a gente está falando de pretensão de validade, a gente está falando de uma outra coisa. Quando eu estou tentando convencer alguém, né, no contexto de uma pretensão de validade, então me utilizando não do agir estratégico, mas do agir comunicativo, eu estou tentando convencer alguém de alguma coisa, de algum valor, por exemplo. Estou tentando convencer de que aquele valor é o valor correto, né? Diferente do agir estratégico, que eu digo, olha, se você investir o dinheiro na bolsa assim, 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 você vai ganhar dinheiro. Se você fizer tal e tal coisa, você vai obter aquele determinado objetivo. Agora, quando eu estou numa controvérsia propriamente moral relativa a valores, né, eu não consigo convencer ninguém dessa maneira. Porque se a gente estiver debatendo, bom, deve ser permitido ou não deve ser permitido praticar aborto, em que circunstâncias? Eu estou numa situação, né, em que eu só posso tentar convencer a outra pessoa me utilizando do agir comunicativo, né? E que isso significa que eu vou tentar oferecer para aquela pessoa razões suficientemente convincentes para que ela enfim, concorde com o que eu estou dizendo, né? E, portanto, esse agir comunicativo é esse processo de convencimento por meio do diálogo, por meio do uso de argumentos, em que o Habermas vai fundar a sua ideia de moral, né? Então, o que ele vai dizer é que para uma regra ser considerada ética, né, ou de acordo com a moral, ela precisa passar por um processo de deliberação intersubjetivo, que as pessoas troquem razões e troquem argumentos sobre aquela questão, mas esse diálogo precisa ser um diálogo com características muito específicas, né, para que essa regra seja considerada eticamente correta, né? Ele vai ter que ser um diálogo em que todas as pessoas possam participar ou pelo menos tenham os seus interesses levados em conta, né? Então esse é um princípio fundamental. Ele tem que ser um diálogo amplo, em que muita gente participe, ou que boa parte dos interesses e dos pontos de vista sejam levados em conta. Outro ponto importante, esse diálogo precisa ser um diálogo racional, em que as pessoas usem a linguagem de maneira racional, ou seja, que elas de fato estejam engajadas em convencer umas às outras dos seus pontos de vista, sem dizerem coisas contraditórias. Então ele pressupõe, quer dizer, ele coloca como critério, né, de um diálogo que pode gerar ou pode produzir normas morais, um diálogo que tenha, por exemplo, essas duas características, né? Que ele seja
inclusivo o suficiente, né, para incluir o máximo de pessoas e ou o máximo de pontos de vista possíveis, interesses, visões diferentes, etc. E que as pessoas, ao dialogar, né, ao entrar no diálogo, tentem convencer umas às outras usando argumentos racionais, quer dizer, sem mentir, por exemplo, sobre o que pensam, sem mentir sobre o que sentem, sem dizer alguma coisa só para ganhar o debate e depois dizerem outra, né, só para, enfim, por razões estritamente estratégicas. Então, esse modelo ideal de debate, esse modelo ideal de argumentação é que vai servir de padrão para o Habermas dizer, olha, se uma norma foi produzida dessa maneira, a partir de um debate amplo o suficiente, né, e racional o suficiente para ele ser considerado de boa qualidade, digamos assim, então a gente pode dizer que essa norma é uma norma moral. E é claro, quer dizer, se a gente for olhar no mundo real, no mundo empírico, vai ser... Nem sempre a gente consegue chegar nesse ideal de um diálogo, nesse ideal de diálogo, né, que o Habermas coloca, né? Que você pode fazer a crítica, né? Olha, esse processo aqui de debate foi muito restrito, nem todos os interessados participaram. Ou então, olha, as pessoas foram convencidas mais por manipulação da mídia ou por manipulação ideológica, né? Ou sei lá, por campanhas publicitárias do que por um, enfim, diálogo efetivamente racional, né? Então, com a teoria dele, você consegue instrumentos para criticar, né, diálogos empíricos, mas ele considera também que tudo isso que ele está falando está, de fato, em funcionamento na sociedade. Quer dizer, eu posso encontrar esse uso da linguagem na sociedade e posso encontrar esse modo de utilizar a linguagem, esse modo enfim, eu posso encontrar a deliberação, né, tanto no uso cotidiano da linguagem pelas pessoas, quanto também encarnado em várias instituições, né, inclusive no direito. A esfera pública, né, é uma instituição importante para o Habermas, né, e assim ele vai buscar fundamentar a sua ética. Então, vocês vejam que é um outro caminho, né? Um caminho diferente que, de uma certa maneira, guarda uma certa semelhança com a ética kantiana, ou várias semelhanças, porque, primeiro, né, a ética do Habermas também não é uma ética que estabeleça uma tábua de valores, que diga, não, esse aqui é o valor fundamental e todo mundo tem que seguir esse valor. Então, o bem vem antes do belo, né? A ética utilitarista, de uma certa maneira, é uma ética substantiva, né? Porque ela diz, bom, o princípio fundamental é o princípio da felicidade ou do bem-estar, né? E claro que aí tem muita controvérsia para saber o que é o bem-estar, mas tem todo um debate entre os utilitaristas sobre o que significa bem-estar e como é que a gente quantifica, etc., né? Então tem um debate substantivo, né, sobre o que é o princípio moral, qual é o conteúdo desse princípio moral. A ética kantiana não tem isso, né? É uma ética que a gente chama de talvez procedimental, a gente pode dizer. Então, a universalização é um princípio de universalização, como eu expliquei para vocês, que não tem um conteúdo substantivo, né? Eu preciso basicamente saber se a máxima que orienta a minha ação é universalizável, né? Se todas as pessoas, se eu posso exigir de todas as pessoas individualmente, da humanidade inteira, agir daquela forma naquela situação, né? Então, ela é uma moral procedimental, e a do Habermas também, né? Ela também guarda essa inspiração procedimental, ela não é substantiva, né? Porque ela acredita no diálogo e nesse uso da linguagem, que é o uso comunicativo, que é o uso em que eu estou tentando te convencer de alguma coisa. Eu estou sinceramente tentando te convencer de alguma coisa me utilizando de argumentos. Eu não estou sendo cínico, eu não estou te manipulando, eu não estou simplesmente dizendo uma coisa ou outra para, né, mexer com a sua cabeça. Eu estou sinceramente engajado
num processo de comunicação para tentar te convencer. Então, e é de um diálogo que siga pelo menos essas duas características que eu coloquei aqui, que vai ser possível produzir normas consideradas éticas, né? E também é uma ética que guarda uma certa semelhança com a visão, a visão kantiana, porque justamente ela vai procurar no modo como as pessoas usam a linguagem, não no modo exatamente de como a mente funciona, essa é a diferença, mas no modo como as pessoas se utilizam a linguagem, uma certa forma de utilizar a linguagem para fundamentar uma moral, né? Mas, diferentemente da ética kantiana, não é uma moral monológica, ela não está fundamentada num sujeito que está autoexaminando a sua própria razão, ela está fundamentada em alguma coisa que já é dialógica por si. O diálogo, o uso da linguagem já é dialógico, é uma coisa social, né? A linguagem é social. Não existe uma linguagem estritamente privada, porque senão a pessoa não conseguiria se comunicar, né? Então a linguagem é social. E nesse ponto, aí há uma diferença entre o Habermas e o Kant, né? E talvez um outro ponto interessante da gente ressaltar é que para o Habermas também a ideia, né, o respeito à autonomia do sujeito e de cada indivíduo, né, é extremamente importante, é muito central. Não mais o indivíduo concebido como alguém que pensa racionalmente, porque a sua mente funciona de uma certa forma, mas como alguém que tem que ter sempre a possibilidade de participar de um discurso, né? E o pressuposto é que todos tenham essa capacidade de participar de discursos e de debates, né? Se eles não tiverem a capacidade de participar por si mesmos, os seus interesses, os seus pontos de vista têm que ser levados em conta naquele discurso para que ele seja democrático. Por exemplo, sei lá, uma criança, né? Alguém que tenha algum problema cognitivo, né, que não consiga usar a linguagem de maneira racional, mas mesmo essas pessoas têm que ser levadas em conta no processo de debate para o debate ser racional, e todas as pessoas que sejam capazes e que estejam interessadas precisam, né, ter acesso a esse espaço de debate ou serem levadas em conta nesse processo de debate. Então, existe também uma valorização do indivíduo, né, e da sua capacidade racional como elemento central da ética do discurso, né? Acho que com isso dá para vocês terem uma ideia da maneira de argumentar, tá? Quem quiser ler o texto vale a pena para, enfim, vocês pegarem mais detalhes, né, do que está sendo dito aqui, né? E assim a gente encerra esse primeiro módulo do curso sobre as visões da ética, né, com essas duas visões. Como eu falei, não são visões hegemônicas, elas são importantes, principalmente a ética do discurso tem muita penetração, principalmente, enfim, ela tem origem alemã, mas ela tem muita penetração na América Latina, Brasil, um pouco menos nos Estados Unidos, a não ser em alguns ambientes, algumas universidades específicas, né? E tem uma influência razoável na Europa, exceto na Inglaterra. Mas ficam aí mais duas visões para vocês refletirem, pensarem, enfim. E aí a gente volta na próxima semana, já na segunda parte, com o segundo módulo do curso. Tá bom? É isso, pessoal. Então, boa tarde, boa noite e bom trabalho aí para vocês.